quando eu ia lendo as escrituras, eu mesmo já ia detectando pontos que aparentemente não se encaixavam, pontos que aparentemente contradiziam um ao outro. E eu mesmo, analisando sozinho, eu já ia chegando às conclusões de como achar, de como entender aqueles pontos, né? O senhor já tinha naturalmente uma estrutura analítica daquilo que o senhor lia? Já tinha, antes do seminário, antes do seminário. E aí, por exemplo, vou dar um exemplo, Marcos 5, dos endemoniados Gadareno, tem um texto que fala que era 2, tem um texto que fala que era 1. Então, eu mesmo já analisava aquilo dali, eu não tinha um termo técnico para falar, evangelhos sinóticos, visão do autor. Mas eu já entendia que era a forma dos autores narrar, o enfoque de cada autor, só não tinha o termo técnico. E aí, quando chegou o ITQ, que é o Instituto de Teologia Quadrangular, lá na cidade, tô falando muito, né? Tá nada, tá perfeito. A gente quer saber e tá perfeito. Continua. Quando chegou o ITQ, o Instituto de Teologia Quadrangular na minha cidade, eu não tinha condições de fazer o curso. Então, o primeiro ano eu não fiz. No segundo ano, eu tinha ido morar na casa do meu pai biológico. Tudo Bahia ainda. Tudo Bahia ainda. Certo. Eu tinha ido morar na casa do meu pai biológico, que meu pai biológico tinha uma condição um pouco melhor. Nesse tempo, eu fui revelado para toda a família paterna, porque a família paterna não me conhecia. Eu era meio que escondido da família paterna. E aí, nessa revelação de que eu existia e tal, eu fui morar na casa do meu pai biológico. Agora passou uma pergunta disso, né? Acho que é muito importante nós falarmos. Por que o senhor teve que ir para uma família adotada? O senhor identifica o porquê? Por que eles deixaram o senhor ser adotado por outra família? Na verdade, o que será que aconteceu? O que aconteceu? O meu pai, ele era casado. O biológico. E ele teve uma relação extraconjugal. Ah, tá, entendi. Então o motivo foi esse, entendeu? Certo. Eram famílias. Certo. E aí foi uma questão. E aí eu fui. Quando descobriram que eu existia, eu fui morar com meu pai biológico. Certo. E aí, morando com meu pai biológico, eu já tinha lido a Bíblia toda 40 vezes nessa época. E aí eu fui morar com meu pai biológico, mas eu nunca imaginei um dia ser um pastor, um pregador do evangelho. Eu nunca imaginei que um dia Jesus fosse abrir os ministérios, as portas ministeriais para mim. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse pregar em culto de jovem. Se eu lhe conhecesse na época, eu imaginaria que isso ia acontecer, porque ler a Bíblia, tudo isso, e ter uma inteligência de... Nunca imaginei, eu nunca isso passava pela minha cabeça. Mas quando chegou o segundo ano do curso, abriu inscrições para o curso pelo segundo ano, eu ainda não tinha idade para fazer o curso. Eu ainda não tinha idade. Só que eu vi uma oportunidade. O que eu fiz? Eu cheguei para meu pai era muito preocupado comigo, porque ele conhecia o meu passado. Eu falei, pai, tem um curso para pastor. Eu não falei curso de teologia, que se eu falasse curso de teologia, talvez ele não ia entender, não ia compreender. O que é teologia, falei, pai, tem um curso para pastor. Ele falou, quanto é? Eu falei, é tanto. Ele falou, vai lá e paga e começa a estudar para ser pastor. Só que na minha mente eu ia apenas fazer um curso de teologia. Eu nunca ascendei ao ministério, eu não me via como alguém apto ao ministério. Eu ia lá para estudar, para aprender. E aí eu ia andando, eram uns 40, 50 minutos a pé até o seminário e voltava lá. E foi assim, aí lá os termos técnicos se abriram para mim. Aquilo que eu já sabia por pesquisa individual, lá os termos técnicos, ao ponto dos professores me dar aula para fazer. Isso era a ITEC? Isso é o ITQ, Instituto Teológico Quadrangular, lá em Camaçari, na Bahia. Aí quando eu vim para São Paulo, aí de fato surgiu a necessidade da apologética, se eu posso dizer profissional, né? Da apologética mais estruturada. Como o senhor veio parar em São Paulo? O que aconteceu para o senhor vir para cá? Então, como eu te falei, a gente passa por momentos na nossa caminhada, né? A gente passa por noites escuras. Eu estava passando por noites escuras na minha caminhada com Cristo e eu decidi mudar de ares. Eu decidi fazer uma mudança. Que boa mudança, decidi entendeu? E cortar o cordão umbilical com o passado, porque às vezes você mudou, mas nem sempre as pessoas entendem que você mudou. É verdade. Muitas vezes as pessoas ficam esperando você tropeçar para falar assim, olha, tá vendo? Eu sempre soube, isso aí nunca foi. Você tá entendendo? E aí eu senti a necessidade de cortar o cordão umbilical e também procurar uma oportunidade de melhorar de vida. De